meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um tempo de refrigério. E nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com você as palavras do apóstolo Pedro na primeira epístola, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meus irmãos, não sei se você já passou por tempo, por momento, em que você se sentiu completamente quebrado. Como se o sofrimento tivesse tirado tudo que você tinha. E você se sente no fundo do poço. Quem sabe você não está assim nesse momento. Tirou toda a sua força, fé e esperança. O apóstolo Paulo, ele escreveu para pessoas que estavam exatamente assim, dispersas, perseguidas, desfalecidas, e é a elas que ele dirige uma das palavras mais consoladoras das Sagradas Escrituras. Esse versículo, Pedro nos entrega quem é o nosso Deus e o que ele nos chama, e quando durará o nosso sofrimento, e o que ele fará conosco ao final. Olhemos para o texto para a gente observar isso. Perceba que Pedro não diz apenas o Deus gracioso, mas ele disse o Deus de toda graça. A expressão aqui no original, toda graça, é cada tipo de graça sem exceção. Não há situação na vida do cristão e do crente para a qual Deus não tenha graça suficiente. Oh, que maravilha! Meus irmãos, notem que Pedro chama Deus assim logo após falar de sofrimento. Nos versículos anteriores ele diz, sofrei as aflições deste mundo, versículo 9. A sequência é intencional, sofrimento é real, mas Deus, o Deus que nos chama para passar por ele, é o Deus de toda graça. João Calvino, em seu comentário a 1 Pedro, observa que o apóstolo usa essa expressão para que os cristãos, para que os crentes não desanimassem no meio das aflições. A graça de Deus não é um sentimento vago, é o poder ativo de Deus agindo em nosso favor, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, parece que está acabado. E Pedro vai dizer, depois de haver sofrido um pouco, a palavra aqui no original, um pouco, tem o sentido de breve, por pouco tempo. É a mesma palavra que Jesus usa em João 16:33, quando ele diz, no mundo tereis aflições. Irmãos amados, o sofrimento do crente é limitado em duas dimensões, em duração e em intensidade. Pedro diz, um pouco. Pode parecer para muitos que é uma eternidade, especialmente quando nós estamos num momento de dificuldade, parece que é uma eternidade, parece que nunca passa. Mas a luz da glória eterna para a qual nós fomos chamados é pouco, é nada o nosso sofrimento. Wayne Gunn, em seu comentário em 1 Pedro, ele observa que o apóstolo está fazendo um contraste intencional. O sofrimento é breve, mas a glória para a qual nós somos chamados é eterna. O sofrimento tem data para acabar, a glória não. Thomas Watson vai dizer que as aflições dos santos são curtas, mas as glórias são infinitas. O sofrimento é como uma nuvem passageira, a glória é como o sol que nunca se põe. Aí Pedro vai dizer que depois do sofrimento, ele vai descrever 4 ações. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz na vida depois que a gente passa pelo sofrimento. 4 verbos ele vai usar aqui. Primeiro, vos aperfeiçoará. A palavra grega aqui no original significa reparar, restaurar, ajustar. Era a palavra usada para descrever o conceito das redes de pesca. Irmãos, Deus não nos descarta quando nós estamos rasgados pelo sofrimento, pela luta. Ele nos repara. Segundo, ele vai usar o verbo confirmará. A palavra aqui no original é firmar, estabelecer, solidificar.
É como a coluna que é fixada sobre a rocha. Deus não apenas nos conserta, Ele nos estabelece com firmeza. Terceiro é fortificará. A palavra aqui tem o sentido de força física, né? Significa restaurar o vigor, a robustez. Deus nos dá força interior, resistência para continuar e não desistir, mesmo diante da luta, da dificuldade. E o quarto verbo, fortalecerá, que significa fundamentar, alicerçar. É a palavra usada para a fundação de um edifício, né? Deus nos coloca sobre um alicerce inabalável. A gente pode observar que esses quatro verbos formam um quadro completo da obra restauradora de Deus. Ele repara o que estava quebrado, ele firma o que está instável, ele fortalece aquele que está fraco e ele alicerça, né, o que está sem base. Não há área do nosso ser que Deus não alcance. Meus irmãos, eu quero dizer para você nesta oportunidade, o sofrimento não tem a última palavra sobre a nossa vida. A última palavra pertence a Deus de toda graça. Se você está sofrendo hoje, ouça, Deus está trabalhando. Ele está usando o sofrimento para preparar você para a glória eterna. Os sofrimentos dos crentes, dos cristãos, são como um fogo do ourives. Não para destruir o metal, mas para purificar. O fogo não consome o ouro, mas ele purifica o ouro. No final, o ourives vê o seu rosto refletido no metal purificado. É assim que Deus está fazendo conosco. O mesmo Deus que vos chamou em Cristo Jesus à sua glória eterna, depois de você passar pelo sofrimento, Ele vai te aperfeiçoar, vai te confirmar, vai te fortalecer e vai estabelecer a sua glória em sua vida. Não por nossos méritos, não por nossas forças, mas pela sua graça. Toda a sua graça. Que Deus te abençoe. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus contatos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você.